A paz do Senhor Jesus. Que este dia seja de bênção, maravilhoso. Que morte alguma, que notícia de luto, de tristeza, de pranto. Que nenhuma escuridão chegue à tua tenda, à tua casa neste dia, ao teu coração. Que você receba boas notícias daquilo que você está aguardando. Como eu ia dizendo, a minha mãe era espancada. De resguardo, sem ser de resguardo, de todas as formas. Sangue ele tirava dela, enfim. Não vou citar o nome porque ele ainda é vivo. E por mais que ele tenha feito isso com ela e tenha me batido uma única vez na vida, eu ainda sinto amor por ele, o amor cristão. Eu ainda tenho sentimento por ele, porque ele fez parte da minha infância. E ele nunca foi ruim comigo na minha infância. Sempre foi bom. Sempre eu gostava muito de Xuxa, Angélica, Trem da Alegria, Mara. Então o que tinha de bota, de gibi, de tudo. Minha primeira bicicleta foi ele quem me deu, meu padrasto. Então ele tinha esse lado ruim dele com a minha mãe, né? E aos 13 anos, claro, eu o agredi. Enfim, foi reação, na flor da emoção. Mas quando eu saí de lá, eu disse à minha mãe o seguinte. Eu disse: mãe, eu estou indo na casa da vó. Vó era minha avó paterna. E cheguei lá, contei a ela a situação e pedi para ficar. E ela disse que não queria, que quem pariu que balance. Mandou ir para casa de um tio meu. E assim eu fiz com meu irmão, o que eu falei que foi morto. E fiquei lá na casa desse meu tio. Minha mãe foi atrás, foi me buscar, mas eu não quis mais voltar para aquela vida de antes. Porque muitas vezes nem chorar eu podia, porque ele mandava eu calar a boca. E voltei para lá. Fiquei lá na casa desse meu tio. Não foi mil flores, não foi mil maravilhas. Sofri muito, fui muito humilhada. Não por ele, pela esposa. Aos 13 anos, eu não vou entrar em muitos detalhes, o que é que fazia, o que é que acontecia. Mas de tudo isso eu tirei uma lição. Depois de adulto, não é? Eu vi que eu estava na adolescência. E a adolescência é a melhor fase para você ensinar seu filho a tudo. E por mais que fosse ruim para mim naquele momento, mas aquilo me trouxe um aprendizado. Eu aprendi a não ser preguiçosa, aprendi a ser trabalhadora, aprendi a ser organizada, limpa. Então aquilo que no momento para mim era ruim, e muitas coisas que eu ganhava, o pouco que eu ganhava era passado na cara, mas hoje eu aprendi a dar valor a esse pouco que eu tenho. E passei 3 anos lá, ou foi 3, 4 anos, não aguentei mais tanta humilhação. E certa vez pegou fogo lá no banheiro, na ducha. E quando eu chamei essa esposa, ela me disse que eu queria que eu morresse. Que eu morresse, né? Ela disse assim, queria que essa desgraça morresse, mas não pegasse fogo na minha casa. Mas enfim, não morri. E Deus vela por cada um. Tem um corinho que diz: Deus velará por ti, no teu viver, no teu sofrer. Não desanimes, porque Ele velará por ti. E tem um texto na Bíblia que ele diz assim: não vos deixarei órfão. E ele ainda diz mais: ainda que um pai ou uma mãe abandone, eu jamais te abandonarei. E foi isso que ele fez, ele jamais me abandonou. Minha mãe não me abandonou, mas eu saí da casa dela, porque eu não aguentava. E fui para a casa de uma colega que sabia de toda a minha luta e de todo o meu sofrimento. E de lá ela me aconselhou a voltar a visitar minha mãe. E nesse voltar a visitar minha mãe, eu voltei, na verdade, a ter contato com meu esposo. Quando a gente saiu do viaduto, debaixo da ponte, eu fui morar nessa rua, nesse local, nesse lugar. E lá conheci meu esposo. Eu tinha 7 anos, ele tinha 14. E fiz amizade com as irmãs dele, de brincar, de pegar lápis de cor. Sabe aqueles estojos quadradinhos de madeira? Pronto, ela me emprestava, ela me ensinava. Enfim, quando eu voltei a visitar minha mãe, eu já estava com o quê? 17 para 18 anos. E, mais uma vez, eu peço perdão, é que minha mão treme por conta da medicação que eu tomo para bipolaridade. E lá, essa minha cunhada fez aquele arrumadinho, né? Perguntou se eu namorava, se eu não namorava. E marcou um encontro com o meu esposo. Eu já tinha 18, ele já tinha 24 para 25. E nesse encontro ele disse: eu não gosto de você. A gente vai tentar, o que der, deu. Eu disse: tá bom.
que deu, eu não tinha ninguém, eu não namorava, eu nunca tive namorado. Ele foi meu primeiro namorado. E para honra, glória e louvor do nome do Senhor. Eu ainda me lembro como se fosse hoje. O nosso primeiro encontro foi no dia 23 de outubro de 96. Desde esta data até hoje nos casamos. E para a glória de Deus, Deus tem nos sustentado. Então, eu posso dizer que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na tua vida também. Só que antes disso, eu me antecipei um pouco no vídeo. Quando eu saí da casa do meu tio, que fui para casa de uma colega, eu deitada, olha, eu com 17 anos, deitada, sem ter rumo, sem ter para onde ir, não podia voltar para casa da minha mãe. Eu não tinha para onde ir, minha avó não me queria. O que queria ser da minha vida, não é? E eu deitada, olhando para o teto, orei a Deus. Eu nunca tinha orado a Deus. Para mim, Deus era assim, um ser tão supremo, tão santo, e Ele é 3 vezes santo. A Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo. Aleluia! Glória a Jesus. E eu orei e disse a Ele o seguinte: Deus, me dá um marido bom, que goste de mim, e que, se possível, ele seja estéril. Porque eu tinha medo do parto. Esse meu tio tinha uma neta. E quando ela adoecia, quem levava ela para o hospital, para o IMIP, era eu. Então, quando eu chegava no IMIP, adolescente, com aquela criança no braço, vendo aquelas mulheres chorando, gritando, gemendo, berrando de dor para ter seus filhos, eu não aguentava ver aquilo. Então, eu pensei, se eu casar, eu vou ter filho. Não que eu não gostasse de criança, não que eu não quisesse ser mãe, mas eu não queria aquela dor para mim, eu não queria aquele sofrimento para mim. Eu pedi a Deus um marido porque eu queria sair da casa dos outros, eu queria ter minha casa. Irmãs, e Deus é fiel. Olha, seja o que for, o que você estiver precisando, para Deus não há nada impossível. Quando eu retorno a visitar a minha mãe e reencontro essa minha cunhada, que já era amiga minha de infância, e ela marcou esse encontro com meu esposo hoje. Irmãs, amadas, ele é estéril. Eu não tive filhos. Eu quero te dizer nesse pequeno vídeo, e se Deus assim me permitir, irei gravar outros. Deus ouve a oração. A palavra diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu os ouvirei e sararei as suas feridas. Ele sarou a minha ferida. Há 27 anos eu estou casada com o mesmo esposo. Meu esposo, verdadeiramente, é o marido que eu pedi a Deus e Ele ouviu o meu clamor. Tirou meus pés do lado de lodo e me firmou na rocha. E até hoje, para a glória e misericórdia dEle, eu sirvo ao Senhor com alegria. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque, como eu falei, nós não temos filhos. Eu vou morrer um dia. E quem vai se lembrar de mim? Quem vai contar a minha história? E o que Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Você não é diferente de mim. Eu não sou melhor do que você. Mas creia nisso. No próximo vídeo eu ainda vou dar continuação sobre a minha conversão e a conversão do meu esposo. Amém? Povo amado, querido de Deus. E para você que se encontra no mais profundo abismo, não desanimes, porque Deus te ouvirá. Faça um voto a Deus, ore a Deus. Deus não está distante para que não possa ouvir. Ele ouve o teu clamor e o teu gemido, assim como ouviu o meu. Amém? A paz do Senhor Jesus.